Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindo a mais um Gregário Tech, mais uma semana aqui para discutir, desmiuçar um pouco da fisiologia do treinamento, fisiologia do corpo humano, de vez em quando também discutindo temáticas das magrelas que tanto nos encantam e nos gustam, mas hoje um pouco para continuar na sequência batendo um papo sobre treinamento, sobre fisiologia do corpo humano e sobre uma coisa que a gente faz sem pensar, mas que pode fazer muita diferença para nós: respirar. Pode parecer muito simples e inerte ao ser humano, né? Mas tem muita ciência por trás e muita margem de melhora nessa arte, que é a arte da respiração. Aqui conosco nessa semana, mais uma vez, nosso gregário de luxo para tirar esse pelotão, Ulisses Abud, diretamente do frio de Girona, na Espanha. Veio provar um pouco do que ele achava que ia ser o sol espanhol, mas não tá nessa, né, cara? Como que tá o frio aí em Girona? Fala, capitão. Fala, galera do Gregário. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Brigadão novamente pelo convite. E, putz, realmente, estamos perto, mas estamos longe, né? Apesar de estar no mesmo país aí, uma visita bem curta, não vamos conseguir encontrar. É uma pena, mas estamos sentindo do mesmo clima, né? Cheguei uma semana bem gelada aqui e está sendo bem desafiador cada treino, não somente pela elevação que tem na região, mas principalmente pelo frio, aguentar o Para frio. respirar, o ar entra queimando o pulmão, né? Com o frio, como que A é respirar, a situação. respirar só pelo nariz aqui tá difícil. Não dá, né, cara? Vamos chegar nesse ponto, mas no inverno, nessa época agora também da primavera, eu tenho rinite, eu fico com o nariz escorrendo e eu falo, caramba, preciso fazer o treino da respiração nasal e não consigo, cara. Meu nariz está escorrendo o tempo todo, fica impossível, né? Terrível. Mas vamos lá, até para situar o pessoal, né, nesse papo, é um tema que eu tenho muita curiosidade, comecei a ler alguns anos atrás, principalmente quando eu vi algumas questões sobre o uso de treinos de apneia que mergulhadores realizavam como treinamento e que estudos demonstravam que esses mergulhadores tinham liberações hormonais melhores de EPO, eritropoetina, e maiores indicadores de glóbulos vermelhos no sangue e uma série de adaptações positivas com relação a isso. Vamos dizer, uma maneira de quase que gerar um doping natural do corpo, similar a quando você pensa num treinamento de altitude, coisa do tipo. Falando de maneira aí bem simplista, né? E em função disso, me gerou a curiosidade e eu comecei a estudar e buscar mais informação e ler a respeito, né? E a gente vai ver aí, pode até discutir, mas, cara, tem muita informação a respeito, que vai desde o yoga, você tem aí as técnicas de pranayama, de como respirar, controle mental e ativações, você tem essa questão dos treinos de apneia, você tem a questão do treino diafragmático, né, de fortalecer essa musculatura, você tem também um pouco de melhorar a tua capacidade de oxidação e utilização do oxigênio e gás carbônico, enfim, tem muitas linhas a serem discutidas e eu comecei a ler um pouco a respeito. Acho que daí que surgiu a curiosidade. Curiosamente, no programa do ABC dos treinamentos, a gente discutiu, você tocou nesse tema, né, sobre o uso da respiração durante o treino, e aí clicou o papo. Como que dá um tema para muita discussão e para aprofundar bastante. Exato. Então, Nico, eu costumo dizer assim que quando você perde o controle da respiração, você perde o controle sobre si. E aí você, por exemplo, você está numa prova, repara que a hora que você perde o controle da sua respiração, que você já não consegue mais respirar, que você começa a hiperventilar, você perdeu o controle de você mesmo ali. E é quando você começa a desesperar, potência cai, e ali já era. Chegou nesse ponto, já era. O nosso corpo já vai ligando ou desligando as chaves, né?
Quase que um modo de desespero, né? A gente entra num modo travou, pane do sistema. No modo de desespero, exato. E é muito interessante isso aí que você falou, que tem um dos últimos artigos tratando do tema, ele estuda os efeitos da respiração somente nasal, né, da respiração nasal e de apneia em ciclistas de elite. E aí o objetivo era analisar o impacto da respiração nasal relativa à tolerância ao CO2, que é o grande tópico aí que a gente vai tocar, e também no Functional Threshold Power, que é na FTP. E aí ele indica a implementação de protocolos de treinamento de respiração nasal, e aí depois no fim a gente passa fala mais ou menos como é que dá para treinar isso, como é que não dá, para aumento da força submáxima nos ciclistas, né, que é o aumento do FTP, por conta de um possível aumento da capacidade aeróbica dos atletas. Então, quando você respira só pelo nariz, você aumenta, eles entendem que você aumenta a sua capacidade aeróbica e com isso você consegue jogar o seu threshold um pouco mais alto. Mas a parte mais interessante desse estudo vem que com o aumento da tolerância ao CO2, você consegue reduzir o estado de ansiedade. E reduzindo o estado de ansiedade, a gente está falando não só de ciclista, né, que é, por exemplo, circunstância de prova, que é extremamente estressante, mas também do pessoal que trabalha, sei lá, na mesa, ou trabalha no mercado de trabalho, no mercado financeiro, e que precisa reduzir essa ansiedade, e eles acabam utilizando, é possível utilizar de técnicas de respiração para diminuir essa ansiedade. E é assim, quanto maior a habilidade de controlar a sua respiração, menor ansiedade você vai tender, né, a ter, e aí menor ansiedade é igual a menor cortisol é menor acúmulo de gordura, que é mais músculo, melhor performance mental, física, e por aí vai. A verdade é que quando você começa a entrar nesse mundo, cara, é incrível as possibilidades que você se dá conta de como pequenos detalhes na tua respiração impactam o teu estado mental mesmo. Foi o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar um pouco mais, né? Porque justamente eu li alguns livros a respeito, você tem até grandes gurus, eu lembro de um livro chama Breathology, do Gustav Eriksson. Esse cara tem o recorde de apneia sem nenhum tubo de respiração, né? Acho que ele bateu 20 e tantos minutos lá sem respirar debaixo d'água, e uma loucura. E ele fala muito sobre isso, né? Como o teu estado mental pode alterar através do controle respiratório. E uma coisa que me chamou a atenção na época, eu lembro no livro descrevendo, né? Você pode perceber que a gente passa a respirar muito pela boca, por hábitos ruins, entre aspas, né? Que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E você pode... E isso é bem claro. Você nota, quando você toma um susto, ou você está estressado, naturalmente, a gente tem essa tendência de... Que susto. Ou você está nervoso, a gente começa a hiperventilar. Sim. Preciso resolver. E o que quer dizer isso? Quando você hiperventila e você respira mais, você ativa o sistema simpático do corpo, que seria o sistema que justamente é o nosso sistema de fight or flight, o sistema da adrenalina, o sistema de que lá quando a gente estava na Idade das Cavernas, ele era o sistema que te defendia, para você lutar, para você correr de um leão, para você se preparar de uma ameaça. Você hiperventila. O sistema oposto a esse, né, porque você precisa também ativar, é o sistema parasimpático, que é o sistema do rest and digest, é o sistema do descansar e digerir. E esse você tem maneiras de ativar, que seria através do controle da respiração, mas de uma respiração mais lenta, tranquila, que vai te relaxar e, vamos dizer, apagar, né? Exato. E aí, quando começou isso daí de respiração nasal, aumento, né, que a gente volta a falar
aumentar a tolerância ao CO2, o porquê, né? O porquê, mas por que o aumento da tolerância ao CO2 é benéfico? E aí eu fui estudar e tenho o que rege esse fenômeno físico-químico, né? É o efeito Bohr, daquele químico. Curva de Bohr, aquela que a gente estuda na escola, né, cara? Isso. Que ele fala que quanto Da aula mais baixo, de biologia, química, para passar no química, vestibular. biologia, exato. Sim, quanto mais baixo o pH do sangue, né? Quanto mais baixo, mais ácido o pH do sangue e mais altos os níveis de CO2 no sangue, é mais fácil do corpo absorver oxigênio. Então, se a gente, por exemplo, inspira cedo demais, que é a famosa respiração curta, né, sem estender a expiração, que é a chave de todo treinamento de respiração, num ponto de vista fisiológico, a gente está colocando um limite na nossa ventilação máxima por minuto, respiração curta. Ou seja, a gente está maximizando a taxa respiratória antes de maximizar a absorção nossa do oxigênio. É por isso que o CO2, quando você aumenta o nível do CO2 no sangue, a tolerância a isso, o seu sangue ele se adapta em absorver mais eficientemente o oxigênio. Mas, assim, quando você fala em intolerância ao CO2, o que você descreve? Como é que a gente faz? Quando a gente está fazendo que é como treinar. Então, tem vários métodos para treinar essa respiração. Desde contar, né, contar o seu tempo de inspiração, expiração, aí você passa por um próximo passo onde você aumenta essa contagem e começa a dar uma pausa maior quando você expira, você dá uma pausa maior em apneia, né? Ou, que é o mais comum, é respirar durante a atividade física, claro, somente de baixa intensidade, senão não é possível, respirar de boca fechada. Por quê? O nosso corpo, ele tende a expelir aquele CO2 da maneira mais rápida possível. E aí a gente abre a boca. Quando você começa a fazer esse treinamento com a boca fechada, intensidade mais baixa, você vai, no começo é difícil, e aí você vai conseguindo aumentar a intensidade, só que a gente está fazendo não aumentar para Z4, a gente aumenta a intensidade dentro do Z2, começa em Z1, né, Z2 baixo, até um Z2 alto, e aí às vezes você consegue fazer até Z3, só respiração nasal. Por quê? Quando você aumenta, quando você restringe a saída do CO2, você aumenta o acúmulo de CO2 no corpo. E aí os estudos mostram que, claro, não é de hoje para amanhã, mas é no médio, longo prazo, o nosso corpo ele se adapta de modo a tolerar, entre aspas, a tolerar melhor esse CO2, aumentando a eficiência de todo o sistema, pelo efeito Bohr que a gente citou lá atrás. Tolerando mais CO2, você consegue trabalhar com taxas de CO2 no sangue mais altas. Correto. Isso supostamente melhora a tua oxigenação sanguínea, o que parece até... não tem, a gente pensaria o contrário, né? Para eu ter mais oxigênio, eu respiro mais. Mas não é bem por aí, né? Eu lembro, fazendo uma conexão nesse ponto, para quem tiver também curiosidade, eu li a respeito, você já deve ter ouvido falar do método Wim Hof, que Sim. é o homem do gelo. Esse é um outro figura lá que ele entra pelado no gelo. E ele fala também dessa questão dos treinamentos Wim Hof. Ele é meio um guru assim desses radicais e não tem muita ciência por trás. Mas Sim. uma das coisas que eu li a respeito quando eu estava estudando sobre o método Wim Hof é que ele dizia que você tinha que hiperventilar por X minutos, então fazer uma respiração muito acelerada, e aí você expirava, soltava todo o ar e segurava, fazia uma apneia. E era absurdo o tempo que você conseguia segurar. Você pode fazer o teste, cara. Você hiperventila. E aí você expele o ar e vê quanto tempo você consegue ficar em apneia até ter vontade de respirar novamente. E é muito mais do que se você simplesmente estiver aqui e parar. E a jogada que ele falava era justamente
quando você está hiperventilando, eu estou supostamente hiperoxigenando o sangue. E, na real, não é bem isso, né? Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais, era justamente o oposto. Você estava expelindo muito CO2, e é o CO2 que é o que te indica essa necessidade de eu tenho que respirar. Então, você estava meio que trucando o teu sistema para não ter que respirar. Exato, você tocou num ponto excelente. Quando a nossa falta de ar, ela não é causada, a gente pensar, a falta de ar é a necessidade do corpo respirar oxigênio. Não, a falta de ar é causada exatamente pelo oposto. Quando você tem aquela vontade, você prende o ar. Quando você tem aquela vontade de respirar, não é porque o oxigênio acabou, é porque você acumulou tanto CO2 que o seu corpo tem a necessidade de inspirar novamente. Então, não é pelo O2, é pelo dióxido de carbono. O O2 demoraria muito para acabar no teu corpo, né? O oxigênio Sim. que você tem circulando na tua célula, ele é muito elevado. O problema é o que te faz, te cria essa reação é justamente o CO2. Por isso essa explicação complicada toda que conecta, eu entendo, né, no ponto que você aumentar a tua tolerância de CO2 significa que você tem menor necessidade de respirar, porque você suporta mais CO2 dentro do teu corpo, e isso gera certos benefícios a nível aeróbico e performance na bike. E você consegue ver isso, porque com o treinamento, você consegue ver a sua taxa respiratória baixando. Inclusive, Sério? uma coisa no treino, que você está com o controle, né, disso, você pode ter o controle disso e falar, não, você tem o controle, está respirando mais lentamente, mas você vê dormindo, sabe? Tem, por exemplo, o Oura, Deixa eu te perguntar, como você mede no treino também o respiration rate? O respiration rate, sim, através do, por exemplo, o Garmin, ele te dá. Tem outros head units que dão também, e eu meço mais durante o sono, que é quando a gente não tem, né, o controle da respiração, e através desse anel aqui ele mede, e eu consigo ver no decorrer dos meses que eu venho treinando, baixando, sabe, a taxa respiratória. E até... Faz tempo que você tá treinando o trabalho de respiração, Ulisses? 2 anos. 2 anos que eu tenho focado bastante respiração nasal. Eu até vi o Yanni falando, ele consegue segurar 90%, 90% do FTP, até 90% do FTP em respiração nasal. Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas até 80%, 85% já eu consigo respirar só pelo nariz. E como você faz esse treino, cara? Porque confesso que eu li muito a respeito, mas aplicar efetivamente, eu tentei algumas vezes aplicar no treino e não conseguia. E depois está numa corrida, você acaba abrindo a boca mesmo, você esquece, Sim. um abraço e vai do jeito que vai. Então, Nico, é isso. Corrida não dá. Ou treino muito intenso, fazendo intervalo, não dá. Eu faço isso, eu comecei a treinar isso, que é até o que eu passo para os atletas que eu treino, começa no recovery ride, no dia de recuperação ativa, 1 horinha, só respiração nasal, tá? Aí passa para o endurance, quando é treino de endurance. Primeiro low endurance, até 55% a 60% de intensidade, respira só pelo nariz. Não estou conseguindo, baixa, volta então, baixa a frequência cardíaca e tenta respirar pelo nariz, em vez de insistir naquela intensidade e começar a abrir a boca. E aí você vai vendo que, com o tempo, o seu corpo realmente adapta. E aí, o que antes era difícil você fazer 60% de intensidade respirando pelo nariz, você vê que depois, 1 mês depois, sei lá, 2 meses depois, você está fazendo 65% de intensidade já respirando pelo nariz. Aí, claro, vai fazer o específico, tudo, respira normal. Aí é instintivo. Mas enquanto você tem o controle nos treinos de baixa intensidade, respira pelo nariz. Claro, é difícil. Às vezes o cara tá com rinite, né? Ou tá com sinusite, ou igual aqui tá muito frio, respira, condensa, aí não dá, realmente não é a época de treinar, né? Mas, via de regra,
é treino de baixa intensidade, e onde você começa a aplicar. E aí um passo adiante é, estou respirando Z2 pelo nariz, tranquilo. Tá, então agora começa a inspira, expira, começa a alongar a expiração, e aí depois segurar, uma vez que você expira, né, esvazia o diafragma, expirou tudo, você segura 1, 2 segundos, 1, 2, inspira de novo. Você começa a causar essa Na hipóxia. bike, uma pequena apneia. Uma pequena apneia. Uma pequena apneia. E Sério? eu estava lendo, você mencionou, eu não lembro do nome dele, mas eu acho que é a mesma pessoa, que é o recordista atual de apneia. Um dos treinos dele é na bike. Claro, pessoal, não façam isso em casa, mas ele faz treinos de apneia na bike. Então ele pedala e aí ele faz séries de, sei lá, 20 vezes, segurando 30 segundos, sabe? Ficando 30 segundos sem respirar. Mas, claro, o foco dele é outro, é mergulho, é apneia. Mas é interessante o mecanismo, né? A ferramenta que ele usa. E, Nico, eu queria deixar tem um testezinho, não sei se você já fez, para mostrar o quanto o dia a dia, o nosso estresse diário, faz com que nós não sejamos bons respiradores, entre aspas. Então, É o assim, teste do Patrick, do Oxygen Advantage, do Patrick McHugh, das eu acho. 4 respirações, Não, então acho que é outro. Acho que é outro, vamos lá. é outro. Esse é simples, são 4 respirações completas. Então, aí você faz de 3 a 5 segundos, o que você conseguir 5, beleza, mas em geral, de 3 a 5 segundos inspirando, aí você inspira. Então, vamos ficar com o número menor. 3 segundos inspirando. 1, 2, 3, inspirando. Seguido de 5 a 10 segundos expirando. Então, seguido expirando. O importante nota que a expiração é um pouco mais longa do que a inspiração. Então, faz 3 segundos inspirando, 5 segundos expirando, e na hora que expirou tudo, segura 1 segundo antes de inspirar novamente. Então, você faz 4 vezes isso. Na quarta vez, no topo da quarta inspiração, né, puxa todo o ar com o pulmão cheio, você solta o cronômetro e vai soltando o ar o mais devagar possível, mas precisa ser o mais devagar possível. E aí você para o cronômetro quando você soltou todo o ar, mas tem que ser o mais devagar possível. E aí, esse tempo que você soltou o ar, ele te dá, tem uma tabela, ele classifica de baixo até elite. Que legal. Não, esse teste eu não conhecia. Um teste que eu conhecia era você respira normal, expira, solta o ar, segura e vê quanto tempo você consegue segurar até que você tenha a primeira vontade de respirar, assim, sem se debater, mas estou segurando e sente que, putz, preciso respirar. E marca esse tempo. Seria um teste, uma maneira de medir tua tolerância ao gás carbônico. Agora, o teu, qual seria a lógica por trás desse teste que você descreveu? É a mesma lógica desse. Você mede a sua tolerância ao CO2. E aí a tabela de resultado mostra que atletas de elite, em geral, eles toleram 80 segundos. Né? A expiração mais lento possível dura 80 segundos. Um avançado já fica de 60 a 80 segundos. Um intermediário, de 40 segundos a 60. A média é de 20 a 40 segundos. E menos de 20 segundos é considerado baixo. Caramba. Até interessante. Onde que a gente pode encontrar essa tabela, Ulisses, para o pessoal que está escutando? A gente depois compartilha esse link também Isso. Na descrição aqui do podcast e tudo. Isso. Boa. Eu te mando o testezinho. Essa referência. E o fato... Agora, uma pergunta que me veio em mente. Tá, legal. Essa tabela me classificou ali. Mas se eu estou aí em 20, 30 segundos, o que significa efetivamente? Significa que você sofre problemas vamos dizer, ventilatórios, né? Que em geral, na maioria das vezes, claro, você pode... A causa disso, né, pode ser diversa. Pode ser uma causa grave ou não, mas falando de um universo de atletas,
muito provavelmente é um problema mecânico que é solucionado, né, apenas com, talvez, se é 20, apenas com a conscientização de que você tem uma respiração deficitária, vai melhorar, né? Se vamos supor, intermediário, você quer começar a melhorar para avançado, até um atleta de elite, aí é treinamento, esses treinamentos que a gente mencionou. Desde como o protocolo do teste, que você inspira de 3 a 5 segundos, expira de 5 a 10 segundos e segura 1 segundo, né, sem ar, entre aspas, no ponto baixo da expiração, você começa a aumentar isso. Então, você começa a inspirar por 8 segundos, expirar por 12, 15 segundos e segurar 2. Entendeu? Você vai aumentando esse tempo. Putz, e a evolução tem um componente rápida também, né, cara, que a gente não pensa, mas existe um gasto energético. Quando você está, por exemplo, fazendo um esporte em cima da bike, mais de 30% a 35% do consumo de energia e oxigênio do teu corpo não é nas suas pernas, é no aparato respiratório. E uma maior eficiência muscular do aparato respiratório e uma maior eficiência também fisiológica na respiração, que é um pouco disso que a gente está falando, é economia de energia, vamos falar, teu corpo não está gastando tanta força em respirar. Da mesma maneira, vamos falar, né, que a gente treina a musculatura da perna, você treina esse aparato respiratório para que ele não te consuma tanto e você tenha mais gás, vamos falar aí, entre aspas, para o que realmente importa, que é apertar o pedal. Né? É bem isso. Você aumenta, melhora a eficiência, né, de todo o sistema de combustão. Você aumenta ali a entrada de ar do sistema, de certa forma, né? Sim. E eu também toquei um pouco, né, no assunto, e a gente estava falando de relaxamento e ansiedade, etc., no início do programa. E eu ia te perguntar, a gente falou dos treinos na bike, mas quanto a experiência com a utilização das técnicas de yoga, por exemplo, que são os pranayamas e treinos de respiração fora da bike? Nico, olha, de yoga, eu não vou saber te dizer ao certo, mas, porque eu não sei quais são exatamente, mas o que eu faço treino, eu faço alguns protocolos de respiração antes de dormir, para facilitar pegar no sono. Eu demoro, em geral, para conseguir entrar, né, no sono, e até comecei a fazer isso porque eu vi num aplicativo, testei, gostei, e eu comecei a pesquisar mais e mais exercícios de respiração, e tem me ajudado bastante. Porque basicamente é isso, começa desde contando essa respiração até fazendo exercícios com números. Então, por exemplo, fazer uma respiração que eles chamam de 4-8-2, que é isso, você inspira por 4 segundos, expira por 8 segundos, segura 2 segundos no ponto baixo da expiração. Às vezes você inverte, você respira por 4 segundos, expira por 8 segundos, e aí você segura esses 2 segundos no topo da inspiração. Então, em vez de segurar 2 segundos, entre aspas, sem ar, você segura 2 segundos com bastante ar no pulmão. E isso ajuda bastante, relaxar, não só pela prática, né? Mas você também está focado em algo, você consegue abstrair do meio externo. Tirar aquela cabeça, né? Cara, eu tenho também muito dia que eu falo que eu tô a mil na cabeça, né? Você tá naquela... Puta, será que eu já fiz isso? Eu já pensei nisso, mas e se eu faço assim? Se eu não faço assado? E se depois viajar? E se eu mudo o treino desse cara, desse não cara? Será que eu vendi aquela peça que eu tinha que vender? Não sei o quê. Amanhã tem que levar o filho na escola, tal, pá. Você vai ver se ficou 2 horas grelhando ali na cama e não dormiu, né? Sim. Eu achei que muita gente tem esse problema, né? Um treinador meu, é uma frase que eu gosto muito, Juan Roroz, que hoje é diretor foi ciclista profissional, hoje é diretor da Kern Pharma,
principal, quando eu estava na Lisart, ele chegava, Nico, esse é o problema que você pensa demais. Preocupa-se menos e ocupa-se mais. Essa que é a verdade. Pensar é bom, mas quando você pensa demais, também não, né? O difícil é desligar, né? O difícil é desligar. E é verdade, né? O trabalho de respiração tem um componente de ajudar, de novo, nessa estimulação, desse estímulo, né? Do sistema parasimpático, que é o sistema que te relaxa, né? Se utilizado no momento correto. Sim. E aí, claro, você relaxa por uma série de fatores, você manda mais oxigênio para os vasos capilares, né? Você consegue relaxar fisicamente, melhorar a musculatura, que é geralmente o que está tenso. Geralmente, o teu estado mental de agitação está causando uma musculatura tensa. Eu não saberia dizer o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se é o cérebro que está mantendo a musculatura tensa ou se a musculatura tensa está realimentando o cérebro, mas fato é, você relaxa a musculatura, você relaxa o corpo como um todo. Isso é verdade. Você faz, tipo, já deitado na cama ou você tem um ritual, assim, que tu aplica? Deitado na cama, luz apagada, pronto para dormir, e aí eu começo a Conta ali. respirar. Primeiro, Você faz o abstrair quê? 5, 10 minutinhos ou até apagar mesmo? até apagar. O que dura é isso daí. O tempo, a latência que chama, que é o tempo que demora para cair no sono, é isso daí. Pô, é efetivo o negócio, hein? Porque se em 5 É minutos você muito já tá bom. apagadão, É muito bom. tem que estar... Bom, ajuda todo o componente do treino que você fez antes, etc, né? Afinal de Sim, contas, o esporte é sim, sensacional para uma boa noite de sono, pode ter certeza. sem dúvidas. Muito bom, cara. Pô, eu acho que muito conteúdo. É certo que teriam N técnicas que a gente poderia estar falando aqui, mas também não, nenhum de nós dois aqui somos experts vamos dizer, treinados em oferecer essas técnicas. O que eu sei que certamente é um componente que me fascina e que tem uma margem de evolução e ajuda na nossa vida do dia a dia enorme. Falo de experiência própria. Tenho certeza que a gente vai deixar depois aqui o link na descrição desse podcast da tabela que o Ulisses mencionou. A gente pode também deixar algumas referências bibliográficas, né, do que a gente mencionou também. E é isso. Se você tiver dúvidas, curiosidades, quiser compartilhar alguma coisa conosco, sempre de portas abertas, pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo meu pessoal, pelo do Ulisses, pelo da Gregário. Se tiver propostas, dúvidas de coisas que você gostaria que a gente abordasse, discutisse aqui no programa, também portas abertas, a gente recebe sempre com muito prazer. E isso aí. Agradecer, Ulisses, mais uma vez pelo revezamento nesse pelotão e pelos ensinamentos também que nos traz. Pode ter certeza que agora, aqui já é tarde, são 8h30, agora jantar alguma coisinha e vou experimentar algumas técnicas para ver se eu apago. Não acho que eu vou precisar muito, pelo cansaço que eu estou hoje, e o empenho não vai precisar de muita respiração para apagar, mas tentar fazer uma prova. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Depois você me fala o que achou, eu compartilho com você alguns dos exercíciozinhos. Que legal. Isso aí, gente. Então, agradecer mais uma vez pela tua presença, Ulisses, por você que nos escutou. E vamos lá. Daqui 15 dias a gente se vê de novo aqui no Gregário Tech. Obrigado você, Nico. Obrigado. Bora respirar, não pedalada. Bora respirar. Valeu a todos do Gregário aí mais uma vez. E vamos que vamos. Até a próxima. Abração.